Então vamos lá. E Aê! aí? Deu Tá dando pra certo. escutar? Tá dando pra escutar? E eu aí, tá dando pra ouvir? Tá. Ah, Deixa eu só ótimo. colocar um pouquinho mais longe, pra não ficar tão perto assim. É, você vê como que muda a estrutura aqui da câmera na hora Sim, que... no Face, no WhatsApp fica mais pertinho, né? Tomara que a internet colabore, não fica caindo. Eu acho que ficou bom. Aí, ó. A Elisandra já tá online. Né? A primeira, né, Eli? Parcerona. Ela também vai fazer live com a gente. Ela não vai É escapar, verdade. não. A gente tem que marcar um dia as três. Então, gente, nós estamos aqui iniciando a live, né? E agora, primeiro, a gente tá só para conhecer vocês, esperar vocês entrar, né? Daqui a pouco a gente já vai começar. Como a gente tem divulgado por aí, a live é sobre ansiedade e alimentação, né? Então, é um tema bem interessante e assim, eu acho que é de interesse também bastante gente, né, Dani? Sim. É, tenho ouvido muito essas queixas aqui no consultório, né? Na Eu rotina imagino. do dia a dia. E então, pensando nisso, a gente conversando achou que seria um tema bem legal para abordar, principalmente agora na quarentena, né? Né? E juntar psicologia com nutrição, deu match, né? Né? Dá tudo certo. Sim. Então, para fazer essa live, obviamente, a gente foi atrás de pesquisas, a gente foi estudou, né, mais aprofundado, principalmente para ficar um pouco mais atualizada aqui, né, dos assuntos. E eu encontrei coisas muito interessantes que até eu vivenciava essas situações e nem imaginava que era assim, né? Então, eu já vou iniciar a live daqui a pouco, já desmistificando algumas coisas que às vezes as pessoas, algumas crenças, vamos dizer assim, né, que as pessoas acreditam e na verdade não tem nada a ver, assim. Não é que não tem nada a ver, tem um pouco a ver, mas cai um pouco no senso do comum, talvez. Talvez isso, né, Dani? Sim. E lembrando Isso que mesmo. eu sou paciente da Dani também, então a Dani, ó, me É. escuta muito. Então aqui o que a Batemos gente está altos falando é o que a papos. gente vivencia. Oi? Batemos altos papos aqui no consultório, né? E essa live, Muito. gente, olha, eu vou falar pra vocês. Tá pra sair há muito tempo. Nossa, a Nossa, gente tinha conversado de fazer essa live o ano passado. E aí acabou acontecendo algumas coisas e aí não deu certo. Aí, graças a Deus, agora finalmente deu pra fazer, de né? repente eu falei assim, Dani, sabe aquela live de 2 anos atrás? Então, chegou um momento aí. Aí falou assim: ah, então vamos fazer, né? Exatamente. Então vamos começar, Dani? Vamos. Então é assim, gente. Eu já vou começar a live desmistificando muitas coisas que as pessoas aí acreditam, mas na verdade não é bem assim que acontece. Primeiro, eu assisti muitos vídeos e li muitas coisas do psiquiatra Daniel Barros. Não sei se todo mundo conhece, né? Mas ele falou muita coisa interessante. Então, a primeira coisa que ele deixou muito claro é que a ansiedade, ele não aumenta o apetite. A Dani deve ter escutado muito aí no consultório. Dani, eu tô comendo muito exagerado porque eu tô com muita ansiedade, né? E aí a Dani, obviamente, já até sabia disso, mas não é a ansiedade que traz o apetite. Muito pelo contrário, a ansiedade, ela tira o apetite. Tanto é que nós estávamos tão ansiosas por essa live que pergunta se eu e a Dani comemos alguma coisa. Aquela... Aí hoje a gente sentiu na pele que a ansiedade ela não aumenta o apetite, ela tira. Mas calma que eu vou explicar o que que aumenta o apetite, né? Porque muita gente vai falar assim: "Não, imagina, eu sou uma pessoa ansiosa e eu como horrores". Na verdade, é o estresse que faz a gente comer muita coisa, né? Então, vou dar uns exemplos aí muito assim do cotidiano nosso, para poder ficar um pouco mais fácil.
Então, por exemplo, você está esperando aí um resultado de um exame para ver se você tem diabetes, né? E aí você está muito ansioso, você está muito preocupado se você tem ou não tem diabetes. Muito provavelmente você vai ficar dias sem comer doce, sem comer bolo, sem tomar sorvete, porque na realidade você está preocupado se você tem diabetes. Então você vai querer ficar longe de doce, não é, Dani? Sim, Então, não é justamente. isso. Então, agora, por exemplo, já vou dar um outro exemplo. Sei lá, você está no teu trabalho e você brigou com o seu chefe, né? Aí você chega muito cansado em casa, estressado, e aí você vai falar assim, eu vou jantar agora. Aí você vai abrir a geladeira, o cérebro de uma pessoa estressada, ela não quer gastar energia, ela tem pouca reserva de energia, né? Então ela quer coisas práticas, coisas rápidas. Então você vai chegar na sua casa, vai abrir a geladeira, você não vai querer preparar a saladinha, fazer o omelete, sujar a frigideira, fazer aquele monte de louça, né? Você vai querer talvez pegar uma lasanha de micro-ondas, comer até na bandeja para não sujar a louça, sabe? Porque a pessoa estressada, o cérebro, na verdade, ansioso, ele não, estressado, ele não quer gastar energia. Então é por isso. Então, quando uma pessoa chega no consultório e fala assim, eu estou comendo porque eu estou tendo ansiedade, na realidade a pessoa está comendo porque ela está estressada, né, Dani? Deu para entender Sim. até aí, Dani? Sim, deu, é justamente isso, sabe? É que eu acho que é uma coisa tão corriqueira, né, que as pessoas correlacionam isso, né, com a ansiedade ao comer, né? Então, às Vira vezes senso nem é, comum, né? sim, às vezes nem é ansiedade, eles nem sabem diferenciar ou talvez diagnosticar ou não passou por nenhum profissional, e aí ele fala que o problema dele estar comendo é a ansiedade. E na verdade, pode ser que sim, tá? Mas também muitas vezes pode ser que não, né? Pode ser algumas coisas que a gente vai abordar aqui no, na live hoje. E aí, para vocês entenderem, não é que o estresse não tenha relação com a ansiedade. Muito tem, né? Pelo contrário, tem muita relação. O que é que acontece? Eu vou explicar neurologicamente falando para vocês. Uma pessoa que está estressada, como eu disse anteriormente, ela não tem muita reserva de energia, né? Então, automaticamente, ela tem dificuldade para poder tomar decisões, expressar suas opiniões, sei lá, dificuldade de se encontrar num lugar ali, né? Então, aquilo vai gerando mais problemas. Porque você concorda comigo que quem não toma muita decisão, muitas escolhas, a vida vai ficar mais conturbada ainda, vai virar uma bola de neve, né? Então a pessoa ela vai ficar mais estressada ainda e automaticamente vai vir a ansiedade. E é aí que entra a ansiedade, né? Porque aí a pessoa Sim, ansiosa, que é ansiedade para o pessoal entender? É falta de controle. Uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que ela quer dominar tudo, ela quer controlar. Então, ela quer controlar a casa, ela quer controlar o trabalho, ela quer controlar o relacionamento que ela tem, ela quer controlar tudo. E na realidade, nós sabemos que a gente não controla muita coisa, né? Então, por isso que ela vai gerando, vai ficando mais ansiosa. E é nesse momento que entra a ansiedade e o estresse. Aí sim, os dois andam juntos. e é muito interessante isso que você falou, Briana, em relação a escolhas, né? Quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, como você disse, nós não temos energias e não queremos gastar elas Exatamente. pensando em um alimento. Então, vou dar um exemplo. É muito mais fácil a pessoa comprar um lanche, pedir uma pizza, ou passar no mercado e comprar uns chips, ou uma coisa mais pronta, prática que seja, do que ele pegar um legume, cortar, descascar, cozinhar, enfim, né? Então, normalmente, quando a pessoa ela tá nesse nível, ela não quer, que eles dizem, né? Perder tempo, né? Mas eu gosto de dizer que isso é ganhar tempo, é ganhar vida, é ganhar saúde, né? Quando nós paramos um tempo do nosso dia para cuidar da nossa saúde. Então, é justamente isso que você falou. Isso. É, inclusive, quando eu ia aí na consulta como paciente, eu falava isso, ai, Dani, mas eu não... as pessoas elas entram tanto no automático, né, na vida, na correria do dia a dia, que é aquilo que você falou, elas não querem ficar preparando, ficar cortando saladinha e ficar lá. Realmente, gente, para ter uma vida saudável, exige energia, exige demanda, né? Sim. Então, ainda mais com esses Como tu, industrializados que tá indo, né? como tudo na vida,
né? Se nós formos levarmos para outro exemplo, se nós não trabalharmos e não nos dedicarmos, nós não vamos ter o que nós almejamos lá na frente. Porque isso exige um tempo, isso exige uma dedicação, isso exige que nós estejamos sempre ali, né? Buscando melhorar, fazendo coisas diferentes, né? E isso equivale para alimentação também. né? Como eu falei para você hoje, né, Dani, nós somos o que comemos, né? Sim. Inclusive, eu falei para uma paciente hoje na consulta, porque eu acho que como eu estou estudando essa semana essas coisas, então tá muito fresquinho na minha Fresco, cabeça, né? eu cheguei a comentar com ela, eu falei assim, olha, a nossa alimentação tem muito a ver com o nosso emocional, né? Então, tudo que a gente come vai interferir no nosso psicológico. Então, se, por exemplo, uma pessoa ansiosa tomar muito café, ela está indo contra, né, a Sim, personalidade ali daquele momento. sim, E você pode exatamente. reparar que... Isso, pode falar. Na verdade, muitas pessoas correlacionam a ansiedade só com um problema psicológico, né? Com um problema Sim, cerebral. Porém, muitas pessoas não sabem que o nosso segundo cérebro é o nosso intestino, né? é verdade. Né? Porque 90% um pouquinho mais do nosso intestino, ele tem receptores de serotonina, né? Que é o hormônio do humor, do bem-estar, da felicidade, né? Então, quando nós nos alimentamos de uma forma correta, começamos a comer comida de verdade, começamos a cuidar do nosso corpo, reduzir alimentos industrializados, começar a melhorar nossa microbiota intestinal, isso tem tudo a ver como nós nos sentimos, com os sentimentos, com a motivação, Exatamente. né? Totalmente. Então, muitas pessoas às vezes não correlacionam o alimento. Muitos pacientes vêm aqui, Bruna, tomando medicamentos, talvez fazendo tratamentos que não surtem efeito. Por quê? Porque talvez a microbiota intestinal dele não está bacana, porque ele não está se alimentando de uma forma correta, porque ele não é uma pessoa ativa. Então, tudo isso influencia no tratamento, não é só tomar um medicamento, né? Nossa, você falou tudo. Dani, eu lembro que no primeiro ano de faculdade, no meu curso de bases fisiológicas, tipo, era primeiro ano, primeiro semestre, a primeira aula do médico, ele falou assim, pessoal, você sabia que o nosso emocional tem tudo a ver com o intestino? Então, se você não vai no banheiro regularmente, pode ter certeza que alguma coisinha tá pegando aí na sua Sim, cabeça, né? é isso Não tem mesmo. essa de falar, o meu intestino é diferente. Não é exatamente isso, é porque o seu emocional está interferindo totalmente nisso aí, né? Total, total. E é E, justamente isso. e até para, que nem, por exemplo, vai para quem malha, né? Para quem é mais na vibe fitness, vai na academia, tudo. Sim, Até para você ter energia, disposição para malhar, tem os alimentos certos para isso também. Então, para você ver sim, que o alimento, ele tem totalmente a ver com o nosso estado emocional, né? Então, se você tem alimentos que se você comer, você vai ficar um pouco mais zen, mais quietinho. Vai ter outros alimentos que você vai comer que vai te gerar uma energia, uma carga muito grande e que isso vai te ajudar sim, para você fazer, sei lá, exercício físico, talvez. Não é, sim. Dani? Isso, justamente. E aí eu conversando com a Bruna, né, pra gente termos um assunto, né, termos um segmento, né, para poder passar para vocês. Eu talvez pontuei algumas coisas que talvez se algum de vocês estão passando por essa fase, ou se vocês estão passando por isso, de ansiedade, por conta da quarentena, por estar dentro de casa, por estar vivendo uma rotina que vocês não estão acostumados a viver, né? Se vocês estiverem passando por isso, tem algumas dicas que nós vamos dar, né? E principalmente a você a distinguir se é uma ansiedade alimentar ou não. Né? Se você realmente pode dizer que você está tendo uma ansiedade alimentar, se você está comendo porque está ansioso, ou talvez pode não ser isso, né? Que nós vamos abordar aqui também. Exatamente. Aí vira uma bola de neve, né? Sim, A pessoa ela acha que ela está comendo por ansiedade, mas na verdade o que ela está comendo está gerando mais ansiedade ainda, né? E sim, é bem complicado isso. Por isso, e eu falo, Dani, que esse termo, assim, esse assunto da nutrição é muito complexo. Muito, muito. Eu sou muito leiga na parte da nutrição, porque naturalmente não é a minha área, né? Mas o pouquinho que eu vou vendo, que eu tenho curiosidade, que eu sou uma pessoa meio fuçada, eu falo assim, gente, mas é muita coisa, né? é bastante. Mas eu falo que
Se a gente usar o nosso favor e ter o profissional correto junto com a gente, se a gente procurar uma ajuda, isso se torna mais fácil, né? Porque nem todo mundo tem obrigação de saber o que eu sei, porque eu estudei para isso, né? E mesma coisa você, né, na sua área. Eu fico encantada, acho linda a sua profissão, porém, não sei também, né? Porque eu não estudei para isso. Mas em É, e conjunto, na nossa acho área existem muito palpiteiros, né? tem bastante. Tem bastante gente que fala assim, ah, eu sei. Aí você fica assim, não, imagina. Aí você tem que dar risada, né? Dar uma descontraída e tá tudo certo. Exatamente. Então, gente, como a Dani estava falando, então tem outros fatores que envolvem aí na compulsão, né? E um deles é justamente o hábito, não é, Dani, que você estava comentando comigo. É, uma vez você falou assim que as pessoas têm o hábito de comer, né? Talvez até pela cultura familiar que eles estão inseridos, Sim, né? na Então, por exemplo, às vezes verdade, a família, né, tem o hábito de jantar, por exemplo. Então, aí a família tem o hábito de juntar a mesa e fazer a mesa, comer todo mundo junto, né? Aí, às vezes, a família tem o hábito de fazer pizza toda noite, de comer churrasco todo final de semana, e aquela é, variedade. Você vai poder falar um às pouco melhor vezes, sobre isso. às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim: Dani, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu não consigo emagrecer. Já tentei tomar remédio, já tentei fazer dieta restrita, já tentei ficar sem comer, já tentei ficar de jejum um monte de tempo, várias horas, enfim, né? E aí, vendo isso, estudando, pesquisando e também tendo a vivência do consultório, né? Porque por mais que é muito importante a gente estudar, mas é muito importante o feedback dos pacientes, né? Em talvez trazer um resultado positivo do seu trabalho, em talvez mostrar que o que você acredita está funcionando, está dando certo para ele, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que estão comendo porque estão ansiosas, mas isso que a Bruna falou é verdade. Às vezes as pessoas elas têm o hábito, né? E na verdade pode ser um hábito bom e pode ser um hábito ruim, né? Então, que nem o sentar e o jantar, juntar toda a pessoa, a família na mesa, isso é um hábito muito bom. Que hoje muitas famílias se perderam, né? Não tem esse hábito É de verdade. sentar todo mundo na mesa, de comer, de prestar atenção no alimento, né? Mas muitas vezes o sentar na mesa é para talvez, que nem você falou, comer um alimento ultraprocessado, para comer um alimento que é de fácil preparação, rico em gordura, açúcar e sal, né? E aí isso acaba se tornando hábito e muitas vezes as pessoas falam assim, olha, mas eu vou dar um exemplo, toda sexta-feira eu preciso comer uma pizza, né? Mas na É, verdade, ela não é que ela precisa, ela pode até gostar, isso não tem um problema nenhum ela hábito. gostar. Um hábito, né? Quando nós repetimos várias vezes durante pelo menos acho que é 21 dias, né, Bruna? Uma determinada escolha alimentar ou algum tipo de atividade, isso se torna um hábito que entra no piloto automático. Por isso que se torna um hábito, né? Que a gente não pensa muito para fazer. Essa é a verdade. A segunda coisa é uma distração. Então eu percebo que tem muitas pessoas que falam assim: eu preciso estar mastigando. Né? Às vezes está estudando, às vezes está trabalhando, nem está prestando atenção no que ela está comendo, nem está sentindo o sabor direito, mas ela precisa estar mastigando. Então, esse é o segundo fato que você precisa perceber se você está num momento de distração, se você está tendo um hábito. E a terceira coisa é o padrão alimentar. O que, que é isso? Isso é assim, não vou falar 100% porque é muito, mas 95% das pessoas falam assim: eu preciso de um docinho após o almoço e o jantar, né? Ai, é Aquele verdade. famoso, né? Aquele Eu- famoso docinho. então, O que, que é né? isso? Então. Então, né? O que, que é isso? É um padrão alimentar. Talvez essa pessoa ela cresceu com isso. Talvez desde quando ela era pequena, a mãe e o pai têm esse hábito, então ela cresceu com esse hábito. Pode ser também um exemplo, uma família que gosta de reunir sempre e comer em grandes quantidades, ficar comendo o dia todo, passar a noite inteira comendo e bebendo. Isso tudo é um padrão alimentar, isso é cultura, na verdade, né? Então muitas pessoas associam isso também com a ansiedade. Né? Então é bom a gente diferenciar, desmistificar isso, porque se talvez você está passando por uma dessas três situações, não quer dizer que você seja uma pessoa ansiosa e que você coma por ansiedade. É, ela simplesmente, muito entre aspas, ela está inserida aí
num padrão repetitivo, né? E é Sim. exatamente isso, gente. Às vezes a gente tá lá, sei lá, assistindo um filme com um balde de pipoca, mas não é que o nosso corpo tá querendo comer todas as pipocas, mas enquanto a gente não vê o fim, a gente não para, não é, Dani? É Sim, muito doido isso. mas aí é onde entra a nutrição, né? Respeitar fome, saciedade. Isso pode ser também um tema para uma próxima live, para a gente poder É. ensinar essas estratégias, né? Mas é muito o que eu falo em relação a isso, né? Chegar a ver o fim, né? Comer até o fim. Ou um exemplo que eu sempre converso aqui no consultório. Principalmente vocês vão se identificar em rodízio, de Sim, já até sei japonês, já. rodízio de carne, né? A gente tem aquele pensamento, bom, já que eu estou pagando, eu vou comer até não aguenta mais, até passar mal, porque eu tô pagando, né? E na verdade esses pensamentos nos sabotam, porque ao invés da gente experimentar e comer um alimento que vai nos fazer bem, a gente sai passando mal de lá, né? A gente chega em casa, na verdade, assim, né? Abre até a calça jeans, porque não consegue, sabe? De tanto que come, né? Então é Exatamente isso. justamente. Parece que a gente tem que honrar o dinheiro. Se vai, principalmente no rodízio japonês, que não é barato, É, né? A gente vai lá e fala assim: nossa, eu vou comer até. Detalhe, a pessoa nem almoça para poder comer sim, muito na janta. Então ela já vai com a sim, cabeça para poder comer adoidado, né? Então ela já vai sim. com essa mentalidade. É É a muito mesma coisa. engraçado como, né? E eu costumo dizer que uma estratégia legal para quem costuma fazer isso é dar prioridade primeiro para os alimentos que você mais gosta. Então, se você vai num Exatamente. rodízio, não precisa, tipo assim, aceitar tudo que o garçom está te passando. Espere para chegar o que você gosta de comer, sabe? Para quando vier o seu sinal da saciedade, você estar feliz, estar com prazer, estar satisfeito, porque você comeu o que você queria, né? É mais ou menos assim, mudar o padrão de pensamento, né? É que nem, por exemplo, a pessoa ela deixa de almoçar para poder já com aquele pensamento assim, eu vou comer um monte. E na verdade, o nosso corpo acaba, pelo menos é o que eu li muito sobre isso, ele acaba pegando todos os nutrientes para isso, né? Depois, né, na hora que a gente vai comer tudo, ele tá lá com a reserva tão vazia porque ficou horas sem comer, que a primeira coisa Sim. que você colocar dentro dele, ele vai falar, peraí, né? Eu quero tudo. Sim, justamente. E há a chance que nem que você falou. Quando nós estamos em jejum por muito tempo, a nossa glicemia baixa. E aí o nosso corpo ele começa a mandar estímulos, sinais para nós termos fome. Então, quando a gente, um exemplo, fica o dia inteiro sem comer, como a Bruna falou, e a gente chega num restaurante, a gente quer comer até as paredes. Por quê? Porque a gente está muito tempo sem comer. Né? Então, por isso que acontece isso. E às vezes a gente come tão rápido, não mastiga corretamente o alimento, e aí começa a ter problemas de refluxo, queimação, às vezes sente até uma leve sonolência, fadiga, né? Então, são todas várias coisas que a gente vai trabalhando em conjunto com a nutrição e a psicologia, que vai fazendo vocês a entenderem isso, né? Que vocês têm a possibilidade de comer, mas não precisa comer como se não houvesse o amanhã, né? Vocês têm que entender que dá para vocês se alimentarem de uma forma com prazer, não precisa tirar alimento, não precisa excluir alimento da vida de vocês, porém precisa ter o equilíbrio, né? Tudo é questão de equilíbrio, não só na nutrição, mas em tudo na vida. É uma coisa que eu levo assim para a vida restrição gera compulsão. Isso não só para alimento, gente. Isso já entrando na área da psicologia mesmo. Isso para tudo na vida. Que ser humano não gosta de fazer o proibido, de fazer o que não é certo. É só você falar assim, não pode fazer isso, que você vai lá e vai fazer justamente o contrário. E com a alimentação não é diferente, né? Então você fala assim, ó, você não vai poder comer sorvete. Você vai querer comer a sorveteria inteira, né? Então não Sim. adianta você se restringir. O segredo, eu aprendi inclusive com a Dani, é a quantidade, não é, Dani? Sim, é isso mesmo. Quando nós ouvimos a palavra não, nós recebemos de uma forma negativa, né? O Às cérebro vezes não você entende. não. E é que nem a Bruna falou, tudo que é proibido é mais gostoso, tudo que não pode a gente quer fazer. Por isso que eu gosto de trabalhar com uma linha mais humanizada, mais empática. Por quê? Porque eu me importo com o gosto do paciente, o que é importante para ele comer, né? É. Então, eu sempre procuro trabalhar dessa forma. Por quê? Porque ele vai conseguir o objetivo dele de uma forma mais tranquila. Ele não vai precisar deixar de sair de comer, não vai precisar ficar deixando de comer o que ele gosta. Enfim, não vai ter que mudar a vida dele para isso. Lógico que a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Mas não precisa ser tão radical. Eu costumo dizer que a maioria
maioria das pessoas vem aqui, elas querem um resultado para ontem, né? Elas saem do 8 para o 80 e não é assim. O corpo ele não reage dessa forma. As pessoas elas não engordam em um mês e elas também não vão emagrecer em um mês, por exemplo, uma grande quantidade de peso, né? Então é tudo questão da gente trabalhar a ansiedade junto com isso, porque eu percebo aqui no consultório, além da ansiedade para se alimentar, a ansiedade para ver o resultado, né? Então eles vêm aqui, eles falam assim, olha, eu quero uma dieta porque, tipo assim, que é um milagre. Essa é a verdade. Eles Exatamente. querem seguir como se fosse uma poção mágica. Eles querem chegar aqui no consultório e já começar a sair emagrecendo. E não é assim, né? Então Ô, é muito Dani, importante vocês saberem. a gente tá muito na geração do botãozinho, eu sempre brinco, né? Que é a geração do automático. Tudo a gente quer para ontem, né? Por isso que tá gerando muito pessoas ansiosas. Hoje em dia eu trabalho com crianças, inclusive, e aí você vê crianças de 5, 6 anos que tá ali formando a sua personalidade ainda e tá já se tornando pessoas ansiosas, tomando remédio para isso. Porque tudo, que nem você disse, é tudo para ontem, tudo eu quero tudo agora, né? Então tá com frio, aperta o botãozinho do ar-condicionado que resolve o problema. Tá com fome, ó, liga aqui, pede um lanche no WhatsApp, entendeu? Então é tudo muito rápido e isso é bom porque a tecnologia veio para ajudar, mas ao mesmo tempo também gera muito conflito, né? Na vida, a gente tem que aprender a valorizar o processo das coisas, né? Não apenas o resultado que chega. E se falando da alimentação, da aceitação do próprio corpo, está justamente nisso, porque na verdade é o processo que você vai conquistando o seu corpo. É um dia após dia, fazer exercício físico não é fazer 2 dias, uma semana, é ter a consistência, né? Uma frase que eu levo para a vida é que a raiz da transformação é a consistência. Você tem que ter aquela mentalidade de que o porquê que você está fazendo aquilo e que se você fizer hoje, já vai ser meio caminho andado para amanhã, né? Então é isso, assim, É, tem que ter paciência, né? Eu falo assim que ainda o público que é mais atingido nessa área hoje são as mulheres, né? Por conta da cobrança do padrão de beleza, porque você Muito. tem que usar 36, porque você tem que ser assim, porque seu corpo não pode ter celulite, porque você tem que ter barriga negativa, enfim. E com tudo isso, as mulheres elas acabam se mutilando, sabe? Eu percebo muitas mulheres machucadas aqui no meu consultório, essa é a verdade, Uhum. machucadas. Por quê? Porque elas tentam de tudo para alcançar isso. Elas não importam se vai ferir a saúde delas, tanto mental como física. Elas não pensam no amanhã, elas querem saber do resultado hoje. Então elas tomam remédio, elas vão fazer Elas querem procedimentos resultados totalmente milagrosos, né? façam totalmente procedimentos invasivos. Eu já atendi pacientes que ficou mais de 48 horas sem comer porque queria emagrecer, sabe? Então, são coisas que eu falo que machucam a gente. E não só no corpo, mas na nossa mente. E quando nós somos machucadas, eu falo dessa forma, eu falo que trazem consequências muito graves, né, Bruna? E aí, às vezes até com terapia é um trabalho, sabe? Pra gente conseguir Nossa, reverter isso, pra gente conseguir trabalhar com isso. Porque eu falo que a cobrança é tão grande hoje que a todo momento a gente tem que achar que a gente tem que ser perfeita, né? Que a gente não pode ter uma gordurinha aqui, que a gente não pode ter uma estria ali, que a gente tem que ter o corpo que muitas vezes são feitos em Photoshop, né? Ou exatamente, isso que pessoas eu que ia falar. talvez, sim, pessoas que talvez usam anabolizante, né? Enfim. Então, o que a gente quer passar aqui para vocês é que milagre não existe, sabe? É muito melhor vocês terem um resultado. Não estou falando que precisa ser a tão longo prazo assim, mas que o processo, como a Bruna disse, é muito importante para o autoconhecimento, para você aprender a escutar seu corpo, para você aprender a se amar. Né, que a Bruna pode falar um pouco mais sobre autoestima agora, ansiedade, mas isso é muito importante a gente abordar aqui com vocês. Né? A autoestima, eu sempre falo assim, que quem tem autoestima já está aí 89% aí do caminho andado para soluções do problema, né? Mas a realidade é que a autoestima, ela é um exercício, vou chamar assim, diário. Porque tem dia que a gente acorda e acha bonito, tem dia que não, né? Tem dia que a gente coloca aquele vestidinho mais colado no corpo que tá marcando e fala, ah, mas tá legal. Tem dia que a gente fala assim, pelo amor de Deus, não quer, né? E como você disse, é aquela assim, a geração do idealismo.
Agora que nós estamos nessa era do Instagram aí, né? Só vê fotos de mulheres maravilhosas, esculpidas. E aí o que eu recebo de paciente que fala assim, eu vou imprimir essas fotos do Instagram e colocar na minha geladeira para servir Sim. de incentivo, não está escrito, Dani. Eu tenho o quê? 2 anos e meio de consultório clínico, né? E eu já perdi as contas de quantos pacientes eu recebi na minha clínica com uma queixa de não aceitar o próprio corpo, né? E de falar assim, eu vou ser feliz quando eu for magra. Aí eu falo assim, mas por que você não pode ser feliz agora? Ah, você vai deixar para ser feliz depois? Vamos ser feliz agora. Não, não, Bruna, é só quando eu estiver magra. Aí sim eu vou ser feliz. Então a pessoa ela já projeta aquilo para aquilo que ela idealiza, né? Para aquela fantasia que ela tem na mente dela. E É, o aí é onde negócio é muito entra a complicado. comparação. Eu falo que a comparação ela é cruel, sabe? É, é dificilmente uma mulher ou um homem que vem aqui e fala, olha, eu quero ter o corpo da fulana, do ciclano, que quando se compara, que ela ganha nessa comparação, né? Normalmente quando ela se compara, ela sempre perde, né? Ela sempre vê que o corpo dela é pior, ela sempre vê que a rotina dela é pior. Se ela sair fora, então, do plano alimentar, pronto, ela já se Nossa, frustra, já acabou o mundo dela, já né? fala, E sou na verdade não é fracassada. assim. Sim, e na verdade não é assim. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, vontades, né? E é normal, gente, você sentir vontade de comer um doce, eu também sinto. Isso é super normal. Isso envolve muito memória afetiva. Isso envolve talvez uma memória que você teve talvez de um doce, de uma comida que sua avó, sua mãe fez, sua tia, né? E não é só porque você sentiu a vontade que você tem que se culpar por isso, né? Eu falo que é muito pior quando nós, às vezes, começamos a lidar com a comida de uma forma ruim, né? Achando que ela é a vilã, que ela vai te prejudicar, que sentir fome é ruim, né? Que você sentir vontade de um alimento é ruim. E, na verdade, isso é totalmente normal. O que que é a diferença? Você saber lidar com isso, né? Você saber lidar com a vontade, com a sua fome, porque são coisas totalmente diferentes, né? Ô, Dani, a minha mãe perguntou aí, só vai dar uma pincelada falando mais ou menos, porque aí depois a gente pode gravar até outras lives mais aprofundadas sobre isso. Ela perguntou se o jejum é bom, né? O jejum intermitente. Que teve uma época aí que saiu na moda, né? Então, no caso da ansiedade, não. No caso da Certo. ansiedade, não é bom. Por quê? O que, que acontece? Quando nós ficamos muito tempo sem nos alimentarmos, a nossa glicemia vai abaixar, certo? E quando a nossa glicemia baixa, o nosso corpo dá estímulos, ele começa a mandar sinais para nós começarmos a sentir fome, né? E aí, normalmente, quando nós ficamos muito tempo sem comer, nós não temos a capacidade, como a Bruna falou no início, da decisão, né? Da boa escolha. Então, quando nós nos encontramos com muita fome, nós comemos o que a gente vê pela frente, né? Então, se tiver um doce, uma bolacha, você vai comer um pacote até você ver que a sua fome vai passar, ou até gerar compulsões alimentares. Porque quando tem esse pico de insulina, o que, que acontece? Quando a nossa glicemia cai, normalmente o nosso corpo ele vai pedir uma fonte rápida. O que, que é uma fonte rápida? É um açúcar, é um doce, é um carboidrato, né? Ou ele vai pedir também uma gordura, então uma fritura, uma pizza, um lanche. Normalmente quando a gente está com muita fome, a gente não pensa assim, ah, eu vou comer uma maçã, né? A gente pensa assim, não, eu quero comer aquele chocolate, eu quero comer É aquela aquele pizza lanche. maravilhosa, né? E aí o que que acontece? Começa a acontecer picos de insulina. Então a insulina tá lá embaixo. Aí a sua glicemia sobe quando você come esse tipo de alimento. E aí vem a insulina para captar essa glicose para baixar, para não ficar tão alto no seu sangue. E esse processo de oscilação durante o dia, ou quando você faz muito jejum e come uma carga muito grande de carboidrato, isso é prejudicial para a ansiedade, porque isso gera mais fome e isso faz com que você tenha compulsões e não. Eita, Dani. Travou? Então, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Sumiu. Aí.
Deu certo agora. Voltou para escutar o que eu estava falando? Então, nessa parte da ansiedade, não é legal, tá? A gente ficar muito tempo sem comer por conta disso, tá bom? Certo. Então deu mais ou menos para entender, mas a gente pode trazer esse tema aí para os próximos vídeos para a gente poder dar uma aprofundada melhor aí no tema, né? Mas agora a gente já está chegando no fim para não ficar muito longo. E eu vou deixar muito claro aqui para vocês, e a Dani vai concordar comigo, que é essencial o conjunto de uma consulta psicológica associada a uma consulta de nutrição, né? Para você, principalmente para a pessoa que se identifica muito com o estresse, com a ansiedade, com a compulsão alimentar. Então não adianta ficar estudando, pesquisando pela internet. O ideal é estar lá junto com os profissionais que estudaram, que investiram seu tempo nisso, para poder estar ali dando suporte, não é, Dani? Sim. Uma das coisas que é muito importante que eu e a Bruna a gente estava conversando é tão longa, né? Mas uma das estratégias que eu costumo trabalhar aqui no consultório é anotar, né? Então vocês terem um diário alimentar. Se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar para vocês. Vocês podem me chamar em inbox para vocês anotarem o que vocês comem. Se vocês tiverem dúvida, eu explico como que funciona esse diário. Outra coisa também que é bem interessante é vocês identificarem, né, a partir do que eu e a Bruna falamos aqui, identificar quais são os gatilhos que está fazendo você comer, o que que você sente, né, o que que está te gerando para fazer você comer, né, o que que você sente, um exemplo, se é uma tristeza, se é uma raiva, se é uma insegurança, um medo, o que que tá te levando a comer? Então, vocês pararem para se questionar. Eu até coloquei aqui algumas perguntinhas para gente, para eu poder passar para vocês, né? Porque normalmente quando o paciente ele come ou ele tem compulsão alimentar, ele não pensa, né? E a hora que ele vai ter noção do que ele comeu, ele já comeu tudo, sabe? Ele já com grande quantidade. Então, o que que eu sei para as pessoas? Identificar. Então, assim, o que que tá me levando a comer? Eu estou com fome mesmo? Eu estou indo comer no momento correto? Eu estou indo beliscar, né? Por que que eu estou indo comer agora? Porque o meu dia foi ruim no meu trabalho, o meu chefe foi mal educado comigo, ou alguém foi grossa comigo, um exemplo, e aí eu vou descontar na comida. Tô com algum problema no meu trabalho, coisas que eu Eita. falo que nos. Dani? Ô, Dani, você tá me ouvindo? Eu Ai, tô. meu Deus. Agora eu sumi de novo, né? Tá travado, tanto o meu como o seu vídeo. Ah, né, mas vamos continuar falando que a imagem volta. Você quer esperar um pouquinho para ver se melhora? Vamos. Aí, ó, voltou. Eu voltei. Eu tô travada aqui ainda. Ó, a Dani sumiu, a Sara falou. O pessoal, mas aqui para complementar o raciocínio por enquanto da Dani, para não ficar o vácuo aí, a gente já conversou aqui no início da live que o gatilho maior para poder ter essa compulsão alimentar é o estresse. E como a Dani falou, a gente tem que descobrir os gatilhos que fazem a gente ter essa compulsão, essa necessidade, entre aspas, de comer, né? Exageradamente. E é aí que entra a importância do processo terapêutico, porque é justamente o processo terapêutico que te vai trazer esse conhecimento, né? Que muitas vezes está inconsciente. Então não adianta chegar na pessoa e simplesmente perguntar, mas por que que você está comendo muito? O que está te causando estresse? É seu trabalho? É sua casa? O que que é exatamente? Muitas vezes, eu digo assim, na maioria das vezes, a pessoa ela não tem nem consciência do que está trazendo tudo aquele problema para ela, né? E é o processo de autoconhecimento terapêutico que vai trazer essa consciência, né?
Então, o que eu e a Dani estamos fazendo aqui nessa live é trazer um pouquinho de conhecimento para vocês nesse sentido e uma consciência maior para vocês, que agora vocês aprenderam que não é a ansiedade que faz vocês comerem, mas que sim é o estresse. E a partir desse momento vocês podem estudar melhor a vida de vocês, analisar a vida e falar, peraí, o que está me fazendo estressar? Né? Deixa eu trazer a consciência do que eu estou fazendo, deixa eu manejar a minha estresse, né? Se é meu trabalho que está me causando estresse, o que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente de trabalho? Se é minha casa que está me trazendo estresse, o que eu preciso melhorar ali dentro? Né? É isso, como diz a Elisandra, que também é psicóloga, é a tal da tomada da consciência, né? Que é um remédio muito amargo na nossa vida, mas ela é fundamental assim, para o nosso processo. E a E Dani uma tá coisa, travada ainda. Bruna, é... mas dá para me escutar? Dá para ouvir perfeitamente. Tá. Uma coisa que eu ensino que são estratégias, né, aqui em consultório, no momento, um exemplo, que vocês vão ter um gatilho de ansiedade ou compulsão para comer. Então, um exemplo, o que é muito importante, sabe? Faça uma pausa, pare onde você está e se questione, sabe? Eu estou com fome. Por que eu estou buscando alimento? Eu estou tentando alimentar um sentimento, eu estou tentando alimentar uma raiva, eu estou tentando alimentar uma tristeza, né? E qual que é a estratégia a seguinte, né, que vocês podem fazer, além de se questionar? Canalizar essa vontade, esse pensamento para outras coisas que tragam prazer para vocês, né? Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas elas estão canalizando a felicidade na comida. Lógico que a comida ela traz o prazer, sim, não vou mentir para vocês. Mas quando ela se torna algo essencial, quando, um exemplo, a sua felicidade depende de um alimento, há um desequilíbrio aí. Né? Então a gente precisa talvez canalizar o pensamento. Então, se você talvez está querendo, um exemplo, comer uma barra de chocolate inteira, então você pode talvez trocar isso por talvez. Aí você vai saber me falar o que você gosta, cada um vai saber. Mas vou dar algum exemplo aqui para vocês. Talvez ler um livro, talvez você pegar um copo de água e tomar um copo d'água, fazer uma atividade física, ou você pode talvez ligar para alguém, ou dar uma volta, né? Ou você talvez assistir algum filme, você fazer algum artesanato, você tentar canalizar esse pensamento que está te gerando uma maior ansiedade e por querer consumir alimento, né? E você talvez canalizar para outras coisas que te gerem prazer. Então, eu costumo dizer para os pacientes que o prazer não está só na comida, né? O prazer está em tantas outras coisas. Então, isso é muito importante. E outra coisa que é muito Falou importante... tudo, Dani. Se vocês estão, gente, passando por isso, se vocês estão com dificuldade de emagrecer, se vocês estão numa situação que vocês não veem saída, que vocês estão se sentindo sozinhos, eu e a Bruna, nós estamos aqui para ajudar vocês. Procurem ajuda, sabe? Procurem ajuda de profissionais capacitados que possam orientar e ajudar vocês. Cuidado com palpites, cuidado com conselhos de pessoas que não entendem, né? Chegam muitas pessoas aqui no consultório e falam, ai, minha amiga falou para eu comer X alimento. A pessoa falou para eu tomar aquela bebida porque vai me ajudar a emagrecer, né? Que na verdade vocês têm que procurar um profissional que sabe orientar vocês. E mesma coisa a Bruna, né? No caso da ansiedade da alimentação, é muito importante ter o tratamento comigo e com ela, porque eu vou conseguir trabalhar com você estratégias alimentares que façam com que você consiga atingir seu objetivo sem passar fome, sem ficar triste, sem deixar de ter a sua vida social. E a Bruna vai ensinar você a lidar com isso. Né? A Bruna Exatamente. é um processo em conjunto. Não precisa ser traumatizante, né, toda essa situação. A gente pode fazer que seja uma forma mais leve, mais natural possível, né, principalmente. Não uma coisa assim que fala assim, eu vou te restringir, você está proibida disso, mas sim uma construção, né, é você virar a chavinha do seu cérebro mesmo para suas crenças limitantes, vamos dizer assim, né? E falar assim, não, peraí, eu preciso melhorar alguns pontos da minha vida, encontrar uma maior harmonia, né? Que não é fácil. Bem todo dia, ninguém fica. Eu sempre falo isso na clínica, eu falo assim, é normal você acordar num dia
se sentindo para baixo, no outro dia se sentindo a poderosa. É normal, né? Faz parte todo do processo, né? E é você entender isso, é você entender quais são as suas ferramentas e o que que você pode fazer para melhorar isso. Mas é claro que se a gente falar disso aí, vai gerar muito outros temas, né? A gente pode, hoje, foi mais para vocês tomarem consciência do que faz vocês comerem compulsivamente. Mas eu e a Dani, a gente já está combinando futuras lives para poder trazer para vocês dicas, manejamento de estresse, né? Que aí, ó, tem muito. Mas deixando muito claro, gente, que para cada pessoa funciona de uma forma diferente. Então, não se frustrem se vocês seguirem um plano de exercício comportamental ou nutricional e não funcionar para você, né? Falar assim, para minha amiga funcionou melhor desse jeito e para mim não, então eu sou fracassada. Não, gente, é para cada pessoa é de uma forma diferente. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo assim, eu abordo meus pacientes na clínica individualmente, cada um eu ajo de uma forma diferente. Eu não posso tratar todos os meus pacientes padronizado, enrijecido. Vai ter uns pacientes que eu vou ter que bater mais de frente, gerar mais impacto de consciência nessa pessoa e que ele funciona dessa forma. Vai ter outras pessoas que, se eu fizer dessa mesma maneira, a pessoa vai recuar e vai causar conflito maior dentro dele, né? Um estresse maior dentro dele. Então, a gente tem que ter esse feeling para saber que nós somos diferentes na nossa forma de lidar e encarar com a nossa realidade, não é? E isso justamente eu trabalho aqui no consultório também, né? O tratamento que eu faço com uma pessoa não necessariamente vai ser igual a outra. Lógico que a base da nutrição, a alimentação, né, em relação a nutrientes, tem a sua base. Porém, cada um são tratados de maneiras diferentes, né? Tem pacientes que gostam de comer mais e aí talvez ele não se importa tanto em talvez que o processo dele demore um pouquinho mais. Já tem pacientes que já gostam de ver um resultado mais rápido. Isso não há problema nenhum, né? Desde que a pessoa não tenha um problema com ansiedade, eu falo que quanto mais ela ficar se privando, mais ela deixar de comer o que ela gosta, a ansiedade dela vai piorar, porque ela fica se privando de um alimento. A hora que ela voltar a comer, ela vai comer uma grande quantidade, porque ela se privou por muito tempo, né? Então, é isso que a gente costuma trabalhar, sabe? De uma forma mais empática, de uma forma com que nós conseguimos trabalhar com os pacientes de uma forma individual, né? Nós conseguimos enxergar ele não só como um número, mas como um ser humano, como uma pessoa que tem sentimentos, como uma pessoa que tem vontades, como uma pessoa que talvez tenha alguns problemas, e nós estamos aqui para ajudar, né? Esse foi o intuito da nossa live, mostrar para vocês a nossa forma de trabalho, a forma com que nós acreditamos que é uma forma bacana para trabalhar com os pacientes, que nós estamos vendo resultados positivos, né? Eu, pelo menos, estou tendo muitos feedbacks positivos e a Bruna, conversando comigo, também disse que está tendo muitos feedbacks positivos, né? Então, nós fizemos essa live para alcançar mais pessoas, para vocês saberem a forma como que nós trabalhamos, né? Então, a gente queria passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês, queria que vocês também conhecessem um pouquinho mais da gente, do nosso trabalho, né? Pra gente ficar um pouco mais próximo, né? Que quando a gente faz vídeo, a gente parece que fica um pouco mais próximo, né? Exatamente. E tanto eu quanto a Dani, nós vamos ficar disponíveis, né, à disposição de vocês, se vocês quiserem mandar no nosso inbox dúvidas, perguntas, assim, da dificuldade de vocês, seja em qualquer âmbito que vocês estejam passando, né, Dani? Nós estamos aqui disponíveis para poder ouvir. Pode também trazer sugestões de tema para futuras lives aí, né? Que agora só foi difícil fazer a primeira, mas agora a gente já está mais tranquila, né, Dani? Sim, agora já passou um pouco o nervosismo. E pensando Ô, nisso, né, Dani, que a gente fala para estava. eles da nossa parceria, né? Para a gente poder fechar o vídeo. Sim, Aí já é mais com você de falar da nossa parceria aí para eles. e pensando em tudo isso que a gente falou para vocês, nessas questões, né, da ansiedade, da parte da alimentação, nós achamos legal fazer um pacote, né, um protocolo para ajudar vocês a lidar com isso e saber também a como se comportar em escolha de alimento, enfim. Então, nós pensamos assim.
para ficar bem claro para vocês. Mas se tiver dúvida em relação a valor, se vocês não entenderem, vocês podem me chamar, podem chamar a Bruna, que nós vamos explicar como que vai funcionar. Nós pensamos num protocolo, né, num tratamento para quem esteja se encontrando com ansiedade e com problemas alimentares em conjunto, seja compulsão, seja ansiedade, né? Nós bolamos um projeto que a pessoa ela vai ter acompanhamento semanal, né? Então ela vai passar comigo aqui em consulta, né? Depois ela vai passar com a Bruna na próxima semana. Na terceira semana ela vai passar comigo novamente e na quarta semana ela vai passar com a Bruna, né? Então nós conversando, vendo o que seria melhor trabalhar, qual seria o protocolo melhor, né? Então nós chegamos a esse final de protocolo, né? De tratamento. Então, se vocês se interessarem, se vocês souberem de alguém que está passando com ansiedade, com problema, vocês passem para nós, mandem essa live, né? Mostrem para as pessoas para que nós consigamos atingir mais pessoas e também ajudar, né? Que esse é o nosso intuito, gente, é ajudar vocês, né? A gente não está aqui para nada mais que isso, né? Então, se alguém se interessar nesse pacote, nesse protocolo de tratamento para ansiedade alimentar, compulsão, é só entrar em contato com a gente que em relação a valores, aonde que vai ser as consultas, como que vai ser o tratamento, que aí nós esclarecemos mais certinho para vocês, tá bom? E qualquer coisa também a gente grava um pequeno vídeo e posta no nosso feed explicando como que vai ser o processo, porque para eles entenderem melhor que é uma semana em atendimento psicológico comigo e na outra semana vai ser um atendimento nutricional com você. E fora isso, a gente também vai dar todo o suporte via internet também, né? Então não vai ser só presencial, vai ser pela internet também. Isso. E aí, esse suporte, vocês não vão ficar soltos, né? Então, nós vamos sempre Exatamente. dar dicas, a gente vai estar sempre presente. Então, na verdade, nós vamos estar aqui para dar suporte para vocês, né? Para vocês conseguirem o resultado que vocês tanto almejam, né? Porque eu percebo pessoas frustradas por não conseguir os resultados, mas talvez porque não está fazendo o protocolo, o procedimento correto. Então, pensando nisso, nós criamos isso e nós acreditamos que vai dar muito certo. Vai dar certo, sim, eu estou muito confiante. Dani, eu agradeço demais a sua participação nessa live, né? Essa parceria que nós estamos construindo, né? Eu tenho certeza, estou com um sentimento muito bom aqui, eu tenho certeza que aí vai prosperar e muita gente, a gente vai ajudar muitas pessoas, vai vir de encontro, né? Isso. Pelo menos nós já estamos com muita vontade de fazer isso, já é meio caminho andado. Sim, e a gente queria dizer para vocês, o que vocês precisarem, se vocês tiverem alguma dúvida, né, em relação à nutrição ou psicologia, que vocês podem nos chamar, que não precisa ter vergonha, que nós estamos aqui para esclarecer. Em relação a consultas, né, fora do protocolo, vocês me mandem mensagem, pode ser inbox, que aí eu informo os pacotes que eu trabalho, a Bruna vai fornecer os pacotes que ela trabalha, né? Para vocês também conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. Muito bem, exatamente. Então é isso, pessoal. Eu agradeço que vocês tenham até ficado aqui e ter participado dessa live. Espero vocês na próxima live, né? Não sabemos ainda o dia, mas espero que seja em breve. E é isso, gente. Muito obrigada, Dani, também. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com essa live. Confesso que eu fiquei um pouco nervosa. Gente, eu nem comi Nossa, quase direito hoje, eu fiquei muito nervosa. Mas é normal, é a primeira live agora que a gente podemos faz. encerrar o vídeo e comer, né, Dani? Sim. Mas espero que vocês tenham gostado. A gente fez de verdade com muito carinho. A gente parou, assim, a gente gastou muito nosso tempo. Gastou não, né? A gente ganhou em conhecimento, a gente procurou saber trazer matérias, artigos totalmente atuais para poder trazer para vocês, para poder passar um conhecimento para vocês, né? Então eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.